A Bíblia aberta em Jó, capítulo 12, versículo 11. Jó, capítulo 12, versículo 11, que diz assim: porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas. Pai, obrigado por esta manhã, pela tua palavra aberta, e pela igreja, Senhor, e amigos que nos acompanham neste momento e que em algum momento assistirão a este culto, os ensinos, e pedimos ao Senhor que nos fale profundamente ao coração. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. O bom uso das palavras é o título da mensagem da nossa manhã, ou dessa manhã. E sob a perspectiva bíblica, fazer bom uso das palavras não significa simplesmente se expressar bem, mas é fazer o uso das palavras para produzir o bem, para resultar em bem. Porque há pessoas que se expressam bem, mas produzem um engano. Se expressam bem, mas humilham os outros. Se expressam bem e subjugam os outros. Se expressam bem e julgam os outros. A Bíblia nos diz, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça àqueles que a ouvem. Então, fazer bom uso das palavras não significa necessariamente se expressar bem, mas se expressar com o propósito de produzir bem. Seria o mesmo que dizer: não digam palavras que façam mal aos outros, mas usem palavras boas, que ajudem os outros a crescerem na fé, a alcançarem aquilo que de fato necessitam, para que as coisas que a gente diga façam com que as outras pessoas alcancem bem, sejam alcançados por graça, sejam edificados na fé. Claro que não significa que devemos somente fazer lisonjas, somente elogios. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas é fazer o bom uso da palavra para o crescimento, para o amadurecimento. Inclusive até uma repreensão bendita, é abençoadora. E uma repreensão feita a um sábio será motivo de gratidão do sábio. Como nos diz Provérbios capítulo 9, versículo 8, repreende o sábio e ele te amará. Os amigos de Jó, eles até se expressavam bem. Lendo o livro de Jó, você vê como eles falavam com clareza de pensamento, mas não significa que aquilo que eles estavam dizendo era verdade com relação a Jó, e até mesmo, em alguns momentos, com relação a Deus. E quando eles estiveram com Jó naquele momento de sofrimento, e eles vendo a dor de Jó, vendo que era uma dor muito grande, durante 7 dias e 7 noites, eles ficaram em silêncio. E até aí estava indo bem, porque eles se compadeceram da tragédia que acometeu Jó. Isso você encontra no capítulo 2, versículo 13. Mas quando eles começaram a falar, então aquelas palavras que chegavam aos ouvidos de Jó se tornaram amargas, e até de certa forma acrescentaram mais dor ao que ele vinha passando. E então ele diz: porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Bons ouvidos sabem discernir quando há uma boa palavra ou uma palavra que não traz edificação. E nós que temos essa capacidade de expressão, de usar a palavra, inclusive para muitos o uso da palavra
o seu instrumento de trabalho, nós devemos tomar cuidado para fazer o bom uso das palavras. Tanto que, num sentido semelhante, Paulo escreveu aos Colossenses, para que as nossas palavras sejam agradáveis, temperadas com sal, para que saibamos como convém responder a cada um. E pensando nisso, como fazer para usarmos de forma produtiva ou fazermos o bom uso das palavras, de modo que produza bem aos que nos ouvem? Em primeiro lugar, se quisermos fazer bom uso das palavras, precisamos antes ser bons ouvintes, termos ouvidos para ouvir. Falar antes de ouvir é uma atitude precipitada, chega até a ser um sinal de tolice. E Tiago nos alerta no capítulo 1, versículo 19, que todo homem deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. Pronto para ouvir e tardio para falar. E ser bom ouvinte não significa apenas ouvir os sons que saem da boca do outro, como se fossem apenas barulho. Mas ouvir e ter bons ouvidos para ouvirmos os outros é, de fato, considerar aquilo que está sendo dito, inclusive discernir se aquilo que está sendo dito é bom ou não. E nós não levaremos em consideração, ou nós não valorizamos o que nos dizem, se nós não valorizamos a quem nos diz. Quem dirige a nós as suas palavras, os seus ensinamentos, as suas experiências. É muito triste pensarmos que famílias estão perdendo a coesão porque deixaram de se ouvir. Já não mais prestam atenção uns dos outros. Já não mais se importam com o que o outro está dizendo, andam distraídos, andam ocupados demais com o trabalho, com redes sociais, com a internet. Então já não se conhecem mais e não se ouvem mais. O Salmo 128, versículo 3, é uma grande bênção e deve ser um princípio nas nossas casas, a mesa. A mesa não é apenas um lugar de refeição, a mesa é um lugar de comunhão. E a Bíblia nos diz que os filhos daquele que teme ao Senhor serão como oliveiras em redor da mesa. E eu tenho aprendido a agradecer a Deus não somente pelo alimento sobre a mesa, mas pela minha família ao redor da mesa, porque é um lugar de comunhão, é um lugar de trocarmos experiências e de ouvirmos uns aos outros. E quando alguém estiver falando com você, quando chegar o momento de você ouvir, ouça até o fim, ouça tudo e ouça por inteiro aquilo que estão dizendo a você. Porque às vezes não é só uma questão de saber a resposta. Às vezes o que a pessoa precisa é de alguém para ouvir. Alguém que tenha empatia, que esteja com o coração e ouvidos atentos ao que ela tem a compartilhar. As pessoas hoje em dia andam muito impacientes. Não deixam nem o outro terminar e já tem uma resposta pronta, já tem um versículo pronto. E às vezes não é isso que a pessoa precisa. Ela só quer compartilhar, abrir o coração, ter alguém para sentir com ela o que ela também está sentindo. Por outro lado, também fica aqui um conselho, e humildemente digo isso. Se você tem procurado pessoas para desabafar, mas esse desabafo é sempre o mesmo assunto, talvez seja o momento de mudar a atitude com relação a esse assunto. É tempo de amadurecer, de ver o que é que está acontecendo para que a circunstância mude. Porque se fazemos as mesmas coisas, ou temos as mesmas atitudes, esperando um resultado diferente, não vai mudar. Se queremos que as coisas sejam diferentes, então nós devemos também mudar de atitude. Talvez seja o momento de você, como pai, mãe, começar a controlar a internet do seu filho.
começar a ensiná-lo a providenciar a sua própria comida, inclusive a colocar a sua comida no prato. Porque tem pais e mães que colocam a comida do filho no prato, mas o filho já tem 25 anos, 30 anos, e o filho ainda reclama da cebola, do alho, de colocar o feijão por cima, que o seu filho aprenda a colocar a sua própria comida. Eu ouvi uma vez de um pai que tomou uma atitude, e que parece até drástica, mas deu certo. Porque eles não entraram num acordo, ele e o filho. Então, um certo dia ele mandou tirar a porta do quarto do filho. E você fala, que decisão drástica, mas deu certo. Então, pense se não é o momento de mudar de atitude, se os assuntos, se os queixumes, se as reclamações se tornaram repetitivas. Em segundo lugar, se quisermos fazer bom uso das palavras, precisamos aprender a guardar o nosso coração. Cuidar do nosso coração. E por que guardar o coração? Porque a Bíblia nos diz em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, que o coração é a fonte, ou dele procedem as fontes da vida. Do que o seu coração está cheio? Daquilo que o seu coração estiver cheio, também haverá abundância nos seus lábios. Palavras de Jesus em Lucas, no capítulo 6, versículo 45. Que o homem bom tira o bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira do mau tesouro no seu coração. E porque da abundância do seu coração, fala a boca. Quer ter boas palavras, ou usar bem as palavras, guarde o teu coração. Ainda a Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 23, o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Se o seu coração estiver cheio de ansiedade, suas palavras estarão revestidas de ansiedade. Se você tem falado com desprezo, com indiferença, com desdém, pode ser um sinal de que o seu coração esteja cheio de indiferença, de desdém, de desprezo. Então você até não pode escolher o que sentir, mas você pode escolher, pode decidir o que chegará ao seu coração. Porque o sentimento é uma espécie de reação do coração ao que chega nele. Então, o que tem chegado ao seu coração? O que você tem lido? O que você tem ouvido? Como você tem protegido o seu coração? O que é que você tem retido e o que é que você tem dispensado? Porque aquilo que você reter ou dispensar poderão purificar ou contaminar o seu coração e também contaminar as suas palavras. Em terceiro lugar, se quisermos fazer bom uso das palavras, precisaremos ter bom discernimento da real situação, do que de fato está acontecendo no mundo e também dentro de nós, nos nossos corações. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que o homem que é espiritual, ou aquele que é espiritual, discerne bem tudo. E ele entende, por exemplo, que o momento não é de ficar fantasiando, não é de dar passos maiores do que a perna. E tendo esse discernimento, fará boas escolhas das suas palavras, saberá dizer, olha, esse não é o momento de comprar ou de vender por isso, isso e isso. Esse não é o momento de nos mudarmos, ou esse é o momento de mudarmos por isso, isso, isso. Então ele discerne o momento, ele faz uma leitura da circunstância, e com discernimento escolhe as suas palavras. Também significa discernir a real situação dentro de si mesmo, conhecer a si mesmo, conhecer os seus sentimentos, conhecer o que te alegra, o que te entristece. E se você puder fazer isso todos os dias, reserve um momento, ou à noite ou no início do dia, para pensar sobre o que te entristeceu durante o dia, ou o que te alegrou durante o dia, por que você se comportou daquela maneira.
porque isso trará equilíbrio, trará autoconhecimento e te ajudará na escolha de palavras. Como o salmista escreveu: por que te abates, ó minha alma? E nós ouvimos os irmãos cantando: por que te perturbas dentro em mim? Por que está tão irritado? Por que está tão cansado? Por que você não gostou quando alguém falou daquela forma com você? E então, sob a orientação do Senhor, tome as suas decisões e faça escolhas corretas a respeito das palavras. Além disso, significa discernir a real situação que envolve outras pessoas. Fazer uma leitura da realidade envolve também compreender as pessoas, compreender a situação do outro. Como já dissemos, pessoas sábias não emitem opinião sem antes entender todo o contexto, toda a história. E não emitem opiniões sem pelo menos tentar se colocar na situação do outro. Claro que quem tem autoridade mesmo é aquele que vive o mesmo que o outro está vivendo. E obviamente, como já ouvimos algumas vezes o pastor Ebenezer citando Sérgio Pimenta, só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Então, antes de falar, tente entender a real situação, entender o seu próprio coração e tentar se colocar no lugar do outro. Porque se tivermos uma percepção mais clara da realidade, melhores serão as escolhas das palavras, ou até mesmo a de não palavras. Porque às vezes o silêncio tem mais valor do que a palavra. E por último, para fazermos bom uso das palavras, nós precisaremos ser em tudo imitadores de Cristo, imitadores de Jesus. Conversava com um jovem a semana passada que entregou a sua vida a Jesus, ele muito desejoso de conhecer a respeito dos acontecimentos futuros e a respeito de alguns assuntos da Bíblia que até certo ponto são complexos. Eu falei: olha, eu te dou um conselho humildemente, que foi o que aconteceu comigo. Antes de tentar entender essas coisas complexas, se encante com Jesus. Se encante com as palavras de Jesus e se encante com a pessoa de Jesus. Se alimente com seus ensinamentos. Porque Jesus fez bom uso das palavras, e não só porque ele era a própria palavra encarnada, mas as palavras que saíam, que fluíam dos seus lábios, transmitiam graça. E com isso, as pessoas eram atraídas a Jesus por causa dos seus ensinamentos. Havia outros interesses, é verdade, mas quem ouvia a Jesus sabia que as suas palavras eram realmente palavras que transmitiam vida e graça. E o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, foi um bom ouvinte, inclusive discernindo bem as intenções daqueles que se aproximavam dele. Algumas vezes os fariseus, os religiosos, doutores da lei, visando confrontá-lo, perguntavam assuntos a Jesus, e Jesus, entendendo que eles estavam testando o Senhor, Jesus falava assim: tá bom, o que é que diz a lei? O que é que Moisés diz a esse respeito? Mas outros que o procuravam com sinceridade de coração, querendo entender, aprender. Então Jesus ensinava, Jesus dava orientação. Me vem à mente Nicodemos, por exemplo. Embora Jesus o tenha confrontado, mas ele foi explicando a Nicodemos algo que Nicodemos não compreendeu de imediato. Mas Jesus entendeu que Nicodemos o procurou não para o testar, mas porque ele viu que aquilo que Jesus fazia era algo que mostrava que Deus, o Pai, era com ele. Jesus é também um exemplo a ser seguido quanto ao bom uso das palavras, porque ele ensinava com autoridade. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 28 e 29, a multidão ficou encantada com o que Jesus disse, porque ele ensinava com autoridade, e não como os fariseus ensinavam. Porque ele cumpria aquilo que ele falava, mas de fato ele era a fonte de tudo que ele estava ensinando.
Jesus também fez bom uso das palavras, de modo que os servidores, quando mandado pelos principais, pelos fariseus, para prendê-lo, isso está em João no capítulo 7, e eles ouvindo os ensinamentos de Jesus, eles voltaram com as mãos vazias, mas com a mente cheia daquilo que Jesus disse, e perguntaram: por que vocês não trouxeram Jesus? Por que vocês não o prenderam? E eles disseram: porque homem algum falou assim como este homem. Jesus falava e fala de uma maneira especial. Jesus fez bom uso das palavras, de modo que até Maria, irmã de Marta e Lázaro, abriu mão de outras coisas para ficar aos pés de Jesus, ouvindo atentamente o que ele tinha a dizer. Jesus fez bom uso das palavras, de modo que quando alguns discípulos, alguns seguidores começaram a deixá-lo, ele se voltou aos seus apóstolos e disse: vocês também não vão me deixar, não vão acompanhar os outros? Então Pedro disse: Senhor, a quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então, irmãos e amigos, para fazermos bom uso das palavras, sejamos bons ouvintes, sobretudo bons ouvintes da palavra de Jesus, atraídos pelas palavras de Jesus, porque ele mesmo disse muitas vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E irmãos e amigos, façamos bom uso da palavra e das palavras temperadas com sal, para que saibamos como responder de maneira conveniente, principalmente aqueles que perguntarem qual é a razão da nossa fé. Que Deus nos abençoe e que Ele guie as nossas palavras. Amém. Pastor.